Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e no vídeo de hoje eu vou dar um parecer técnico para você. Nesse domingo a prova do Enem acabou de sair sobre a prova de Ciências Humanas. Aqui a gente vai falar o que eu achei da prova e sobretudo de um ponto de vista técnico, se a prova estava fácil, média, difícil, estava igual aos outros anos, estava muito diferente dos outros anos, enfim. A gente vai tentar entender essa prova para tentar entender também o seu resultado nela. E de antemão, para eu falar com você, eu tenho uma coisa muito simples, cara. Se você teve dificuldade com essa prova, você está com um problema muito sério para resolver, cara. O Enem, ele não é necessariamente uma prova difícil. E eu vou falar ao longo desse vídeo aqui que essa prova também não foi difícil. O Enem, ele não é uma prova de conteúdo, ele é uma prova que requer algumas habilidades e algumas competências específicas. Isso vale para todas as áreas. E essa prova de 2023, cara, ela foi de uma vez por todas, bem como as outras provas que a gente tem. Então, a prova de 2022, a prova de 2021, ela é um marco, assim. Ela é um marco do ponto em que a prova de Ciências Humanas chegou. A partir de agora, vai ficar cada vez mais difícil você fazer essa prova de humanas sem você dominar as 30 habilidades da matriz de referência do Enem. E aí, eu tô com a impressão muito forte, por conta dos resultados que eu tenho recebido dos meus alunos lá do plano, de que essas questões foram de fato um divisor de águas para vocês. Assim, quem tentou uma preparação conteudista e quem caiu naquele papinho conteudista dos cursinhos e achou que precisava saber muito conteúdo, cara, muito provavelmente sentiu muita dificuldade nessa prova. Porque, por exemplo, quando a gente teve aquela questão lá que falava sobre a Revolução Francesa, né? Aquela questão, obviamente, ela não falava sobre a Revolução Francesa. Ela falava sobre um tema que as habilidades permeiam o tempo todo, que são os grupos sociais vulneráveis. Naquele caso específico, falava das mulheres, da educação das mulheres, da personagem do livro do Balzac. Esse tema, ele apareceu outras vezes na prova. E são temas, obviamente, que de uma perspectiva conteudista, o cursinho pouco trabalha ou quase não trabalha. Então, muitas vezes, quando o aluno abre aquela prova e ele procura o conteúdo muito duro, ele até acha esse conteúdo. Você até achou esse conteúdo, né? Você vai dizer, então teve questão de ditadura, era óbvio que teria, né? Depois de 4 anos, a gente teve Revolução Francesa, teve Iluminismo. Só que quando você vai ver, não é a forma pela qual o cursinho abordou aquele tema. Então, assim, isso deixa muito claro. Eu acho que o primeiro grande parecer desse vídeo aqui é que, de fato, essa prova do Enem de 2023 deixou muito claro, seja pelas questões de demografia, até mesmo, se você for parar para pensar, as questões de geografia física. Então, as questões sobre clima, as questões sobre solo, elas estavam muito mais numa perspectiva das habilidades propriamente do que numa perspectiva conteudista. Inclusive, coisa que nem no ano passado havia acontecido. A questão de solo do ano passado tinha sido uma questão que foi tão conteudista que ela foi anulada pela TRI. E esse ano, por exemplo, a questão de solo desse ano foi uma questão bastante tranquila, sobre degradação, inclusive, dos solos. Então, em primeiro lugar, assim, se você, de fato, achou a prova difícil, cara, a gente tá com um problema, porque essa prova, ela não foi muito diferente de 2022, de 2021. Na verdade, essa prova mostrou, basicamente, um padrão aqui da prova de humanas, né? Que é, realmente, assim, a prova de humanas, ela não é uma prova conteudista. Ela te apresentou, por exemplo, as manifestações culturais em Caicó, no Rio Grande do Norte. Uma curiosidade é que se você conhecesse o padrão da prova, você já teria ouvido falar dessa manifestação cultural, porque ela já caiu em outras provas anteriores. O Enem adora, quando ele cobra a habilidade sobre manifestações culturais, que é a habilidade número 3, ele adora pegar habilidades que ele já utilizou, para utilizar de novo. Então, foi o caso dessa questão, que no caderno rosa estava lá no final da prova. A gente vai ter um outro vídeo aqui no canal para falar sobre as questões fáceis, as questões difíceis, ou seja, as questões que você pode errar ou as que você não pode errar. Aqui eu quero te dar um panorama e te dizer o seguinte, cara. A prova do Enem, ela não é conteudista. E você provavelmente, nesse momento, deve estar pensando nisso, né? Deve estar pensando, pô, cara, eu me preparei pra caceta, eu estudei 30 semanas de história, 30 semanas de geografia, 200 mil semanas de geografia física, e, cara, eu não dei conta, assim. Era muito texto, realmente, a prova teve uma quantidade de texto, assim, um tanto quanto maior, não foi muito maior, assim, não era uma coisa exagerada de maior, mas a prova tinha muito texto, realmente, a prova estava com textos maiores, as questões inclusive mais fáceis, né, como aquela questão da música do Fluminense, a questão sobre a Lei Maria da Penha, elas, inclusive, se você comparar elas com as questões do Enem de 2022, elas tinham textos um pouquinho maiores, mas ainda sendo textos pequenos, né, mas a prova tinha, sim, mais texto. Mas o meu ponto não é esse.
O meu ponto é que se você teve um modelo de preparação conteudista, essa prova de habilidades e competências ela vai quebrar a sua perna. E você deve estar tendo essa sensação agora de muito texto, de não ter conseguido entender isso, tá? E eu sempre digo isso porque eu tomo por base a experiência dos meus alunos do Plano e do Nitro, né? Eles aplicaram o método que a gente desenvolveu, que é o método IHP, e, cara, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem recebido feedbacks, né? Claro que pouca gente ainda saiu quando eu tô gravando esse vídeo. Agora são 6 e pouquinho, né? 6 e pouca da tarde, então pouca gente ainda saiu, né? A galera normalmente espera até 6:30 pra sair com o caderno. Então, assim, essa galera aplicou esse método IHP. Então, assim, inclusive, a galera que já terminou a prova e que tá se sentindo confiante, que vai corrigir com os gabaritos extraoficiais, já estão me mandando questão lá no grupo do Telegram, cara, eles aplicaram esses 3 passos, né? Que é o passo primeiro da interpretação, né? Você viu que a prova tem muito texto, então você precisa interpretar, onde eles interpretaram o texto da maneira pela qual a prova realmente quer de você, porque, cara, existem várias formas de interpretação. Eles, de fato, relacionam essa ideia central às habilidades, às 30 habilidades da matriz de referência, que são necessárias para você, né, acertar as questões da prova, logicamente. E eles entenderam o padrão. Cara, repara, eu passei o vídeo todo aqui, até esse momento, falando de vários padrões, falando de coisas que se repetem na prova de humanas o tempo todo. E vocês vão ver, inclusive, quando eu falar dos vídeos de amanhã, ou lá no Instagram, por exemplo, que eu tô sempre falando e fazendo referência a questões antigas. Porque existe um padrão, né? Existe um padrão de prova, na prova de humanas, que faz com que esses alunos, inclusive, tenham terminado a prova mais rápido, tá? Por isso que eles saíram. Por isso que tem a galera lá no Telegram já me mandando esse feedback positivo. E, cara, assim, o que eu tenho pra te falar é o seguinte. Se você teve dificuldade, muita dificuldade, e se você já sabe que você vai se preparar para o ano que vem, se você já não aguenta mais extravasar a tua energia, a tua sensação de insatisfação vendo vídeos que reclamam da prova, porque nesse momento, assim como eu tô sentado aqui gravando esse vídeo, deve ter um monte de gente sentada também gravando outros vídeos falando que a prova tinha que ter mais conteúdo, que a prova tinha que ter, sei lá, Vargas, que a prova tinha que ter pré-história, que tinha que cair conteúdo na prova. O ponto é, eu não vou entrar nesse debate, tá? A gente não vai fazer desse vídeo aqui um debate sobre isso. Até porque eu não quero, e até porque esse debate é inútil, porque, no fim das contas, a prova do ano que vem não vai ser conteudista. Ela vai continuar a ser uma prova de habilidades e competências. Então, se você quiser fazer como os meus alunos fizeram, eu tenho 2 notícias pra você, tá? 2 notícias mesmo. A primeira delas é que ainda é tempo de pegar o plano do gabarito, beleza? Se você quiser se preparar para 2024, lógico. Se você ainda não sabe como é que vai ser, tudo bem, né? Mas ainda dá tempo de você pegar o plano do gabarito e também de entrar no Nitro e entender o que fez com que mais de 2.000 alunos meus tenham feito 750 pontos ou mais na prova de humanas do Enem. E a segunda notícia, que é muito triste, que eu tenho falado muito no meu Instagram, se você inclusive me segue, você já deve estar ligado, porque tem muita gente que está mandando DM sobre isso, e agora eu posso falar, porque já passou a prova de humanas, é que o plano do gabarito vai acabar. Na verdade. Tanto o plano do gabarito como o Nitro. Os dois vão acabar. Depois de novembro não vai mais existir plano do gabarito. E essa notícia eu tô te dando em primeira mão. E aí, agora, para Black Friday, né, que a gente só falou agora, a gente não falou de Black Friday antes da prova de humanas, porque, lógico, o nosso ponto é a prova de humanas. A gente preparou uma oferta especial de Black Friday para você não perder essa última chance. Então, se você clicar aqui agora, você vai entrar na lista de espera da nossa Black Friday. E a gente só vai abrir a promoção, óbvio, depois da prova de natureza e de matemática. Lógico, né? Até porque nesse momento você não sabe como é que você foi em natureza e matemática, a prova não ocorreu, tá? Mas se você estiver interessado em dominar esse padrão, clica aqui e vem para nossa oferta de Black Friday, porque vai ser a última oportunidade de você ter o plano e o Nitro, inclusive numa oferta bastante especial. Então, assim, eu tô falando do plano porque, cara, essa talvez tenha sido a prova em que mais tenha ficado claro, mais tenha ficado evidente a importância não só de você dominar as habilidades, cara. Eu acho que até anterior a isso. Você tá com a sensação, e eu garanto que você tá com essa sensação, por exemplo, naquela questão sobre iluminismo, aquela questão sobre o texto das vacinas, você tá com a sensação de que qualquer resposta poderia ser a correta. Eu te garanto, você deve estar com essa sensação nesse momento. E essa é uma sensação, obviamente, de quem não construiu essas ferramentas da prova. E eu sei que nesse momento você deve estar revoltado. E eu sei disso, eu sei. Mas o que eu tenho para te dizer é que a culpa não é sua, tá? A culpa não é sua. Você foi preparado e foi ensinado desde a escola, desde o primeiro ano do Fundamental 1, de que você ia precisar de conteúdo. E, cara, a prova do Enem mostra, mais uma vez,
talvez assim, de maneira perfeita, pelo terceiro ano seguido. Tudo bem, ano passado não foi perfeito porque a prova teve alguns problemas, mas de uma maneira quase perfeita, pelo terceiro ano seguido. Que o que vai te levar aos 40 acertos não é o conteúdo, não são 30 semanas de conteúdo, mas é o mínimo conteúdo viável. É lógico, eu não tô falando com isso que prova de humanas foi interpretação não, tá? Existiam muitos conceitos que vocês precisavam dominar. Só que esses conceitos eles estão presentes dentro das habilidades. O conceito de manifestação cultural, por exemplo. O conceito sobre precarização da mão de obra. Conceito, por exemplo, de equidade de gênero. Conceitos, por exemplo, como o de racismo estrutural. Estou falando só os mais simples e mais fáceis que estão vindo na minha cabeça. Conceitos, por exemplo, como especialização da mão de obra. Então, assim, cara, você teve muitos conceitos. Só que repara que são todos conceitos que você provavelmente ouviu muito de passagem no cursinho, muito, assim, tipo, o cara pincelou isso. Ou, por outro lado, se você sequer viu, né? Então, assim, o meu ponto com esse vídeo é mostrar e te falar do fundo do meu coração de que a culpa por você ter ido mal em humanas, caso você tenha ido mal, caso você tenha se sentido um bosta fazendo a prova, é de que a culpa não é tua, cara. Você foi educado por um sistema que foi feito pra te convencer que, mano, a solução conteudista é a única que existe, tá? E eu acho que agora, você tendo feito essa prova, você provavelmente se convenceu de que, mano, não é todo aquele conteúdo que vai te fazer ser aprovado em humanas, beleza? Então, assim, se você teve muita dificuldade, saiba que essa não foi uma prova difícil, né? Ela foi uma prova normal, bem normal, inclusive, tá? É uma prova totalmente realizável do ponto de vista do que ela se propunha. Ela teve textos, como eu falei no começo do vídeo, um pouquinho maiores, o que dificulta, sobretudo, quem não tem um método de interpretação e de realização de questões e quem não domina as habilidades para poupar esse tempo. E ela foi uma prova muito justa. Justa, sobretudo, dentro daquilo que o Enem se propõe. Aí eu não estou entrando no mérito, mais uma vez, se a prova tinha que ser mais ou menos conteudista. Inclusive, se você quiser que eu grave um vídeo sobre esse modelo de habilidades e competências versus o modelo conteudista, de repente, para a semana que vem, deixa um comentário aqui embaixo, que de repente a gente pode fazer essa discussão, né? Que é uma discussão que está surgindo. Tenho certeza que na internet aí, fora, todo mundo, né, tá fazendo essa discussão sobre a ausência de conteúdo na prova de humanas, beleza? Eu espero que você esteja bem. Eu vou fazer uma recomendação agora para você. Eu recomendo que você, se possível, né, desligue um pouco do YouTube, vá descansar. Se você é um cara muito ansioso, né, você não esperou nem 9 meses para nascer e quer corrigir, tenta comparar a tua prova com diferentes gabaritos, não pega um só gabarito, porque em humanas, inclusive, como os cursinhos não dominam o padrão da prova, eles acabam errando muitas questões, assim, tipo, eles reuniam uma tropa de professores e essa tropa de professores termina acertando, tipo, 40, 41 questões. Eu já vi cursinhos errarem, tipo, 5, 4 questões em comparação com o gabarito oficial no primeiro gabarito. Então, pega vários gabaritos, né? Tenta pensar em diferentes padrões de correção, ou se não, se você não for um cara ansioso, de repente, corrige a prova só na quarta-feira, né? Na quarta-feira que vem, que é quando sai o gabarito oficial. Beleza? Esse foi o meu parecer técnico sobre a prova. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, deixe seu like aí. E não esquece também, obviamente, de descansar. Eu não vou recomendar nenhum vídeo para você agora nessa altura do campeonato, tá? Então, faça o óbvio, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Descanse, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e fiquem bem. Vai dar tudo certo. Tamo junto. É nóis.